Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Essa nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao assunto, que a gente já tinha visto lá no primeiro semestre. Nossa primeira aulinha aí foi um projeto bacana, que acho que todo mundo curtiu de assistir. Mas agora, nossa segunda aula, a gente volta para a física mesmo, valendo, beleza? Desejar a todos vocês um excelente retorno de semestre. Espero que vocês tenham descansado nas férias, tenham tirado aquele cochilo bacana para voltar com garra e força total durante esse nosso segundo semestre. Bacana? Antes da gente começar a nossa aula de hoje, queria ter uma conversazinha sobre o nosso assunto, tá bom? Como vocês podem ver, o nosso assunto é dualidade de onda, tá bom? Efeito fotoelétrico e um pouco de estrutura da matéria. Certo? Esse assunto, ele é um assunto que é um pouco delicado, então a gente vai tomar um tempozinho com ele, a gente vai ter uma conversazinha mais prolongada com ele, porque ele é um assunto que você precisa ter uma atenção para entender, você precisa usar um pouco a sua imaginação para entender, mas é um assunto que também tem parte prática, tá bom? A gente consegue enxergar no nosso dia a dia esse assunto pautado à parte prática, que a gente vai dar até uns exemplos aqui logo mais. Mas então é isso, pedir um pouco da atenção de vocês, é um assunto que vocês não podem nem piscar, porque senão se perder para pegar o fio da meada novamente é um pouco complicado, tá bom? Mas vamos em diante. Nosso assunto de hoje é dualidade onda-partícula, tá bom? Primeira coisa que você tem que entender, o que é uma onda e o que é uma partícula. Uma onda é energia. Toda vez que você vê a palavra onda, você vai lembrar da palavra energia. E toda vez que você vê a palavra partícula, você vai lembrar da palavra matéria. Bom? Então, a onda, galera, é diferente de matéria. Quando eu falo de onda, geralmente o aluno associa ao quê? Aquela onda do mar, a onda da praia. Porém, a onda da praia, a onda do mar, não é uma onda física, tá bom? Por quê? Porque onda na física não transporta matéria. Nenhuma onda na física transporta matéria. Você tem ondas eletromagnéticas, ondas de rádio e TV, ondas de calor. Todos esses tipos de onda só transportam energia, eles não transportam matéria, beleza? Enquanto partícula é matéria, a partícula ela é um componente material, ou seja, ela ocupa um lugar no espaço, tá bom? O que é, por exemplo, partícula? Você é uma partícula, você tem massa, certo? A parte de gases, todos são partículas, você tem partículas gasosas. Na parte da química, quando você tiver soluções químicas também, essa parte toda são partículas que você tem em relação àquela matéria, tá bom? Que permanece no seu ambiente, certo? Primeira coisa que a gente tem que diferenciar, onda e partícula, tá bom? Partícula é matéria, onda é energia. Mas na física, existe uma coisinha que complica isso tudo. Por quê? Porque ele vai misturar os dois. Ele vai juntar e te dar uma dualidade. O que é uma dualidade? É o fato dele poder se comportar das duas formas, tá bom? É o fato dele ter essa habilidade de se comportar tanto quanto onda, quanto partícula. Então, essa dualidade permite que, às vezes, seja energia e às vezes seja matéria, tá bom? Lá no nosso segundo ano do ensino médio, o que a gente aprende? A gente aprende os estados físicos da matéria. Quais são os estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Bom, os três estados principais. Só que eu chego para um aluno meu de segundo ano e pergunto, tá bom, você sabe os três estados físicos da matéria. Qual é o estado físico do fogo, por exemplo? Aí o cara bate cabeça, geralmente a resposta é gasoso, só que o fogo, gente, ele não é matéria. Se ele não é matéria, ele não ocupa lugar no espaço, bacana? Se ele não é matéria, ele não tem estado físico. Então, o fogo, ele é energia. Se é energia, não pode ser matéria, bacana? Diferente, por exemplo, de uma mesa ou de um caderno, que é matéria, ocupa lugar no espaço e tem estado físico sólido, bacana? Só que aí entra uma coisinha chamada de luz.
Luz, essa luz mesmo aí que você enxerga quando está em relação a ligar uma lâmpada, acender um LED, tudo isso é luz. E a luz é o que permite essa dualidade. É a luz que bagunça esse fato de ser onda ou partícula. Porque a luz, ela é onda e partícula. Ela se comporta como os dois ao mesmo tempo, tá bom? Olha aí o que o texto diz pra gente. A luz é uma onda eletromagnética cujo modelo quântico seria composto por um conjunto de partículas chamadas fótons. Olha aí. A luz, ela é uma onda eletromagnética. Olha a palavra que eu vou botar de verde aqui, ó. Cujo modelo quântico, já eu explico o que é física quântica para vocês terem uma ideia, tá muito famosa, né? Mas eu já explico um pouquinho sobre ela. E um conjunto de partículas chamadas fótons. Olha aí, a luz, que é uma onda, é formada por um conjunto de partículas. Então, falei para vocês que são coisas diferentes. Uma onda e uma partícula, energia e matéria, não se misturam, com exceção da luz. Nos interessa saber se, afinal, a luz é uma onda ou uma partícula, tá? Antes disso, a gente vai dar um pulinho para a gente poder definir o que é física quântica. Quando você estuda história, você passa por vários modelos históricos. Você tem história antiga, você tem história da Idade Média, história moderna, história contemporânea. Na física não é diferente. A física que a gente estuda hoje, durante muito tempo, não foi estudada. Você tinha uma física aristotélica, né? Física de Aristóteles aí, porque é uma física ligada ao pensamento. Era uma física idealizada. Era uma física onde a Terra era o centro do universo, tá bom? Aonde o planeta não rodava. Então, era uma física que a galera não conseguia provar matematicamente, apenas através de ideias. Aí chega Isaac Newton e bota para a prática a física que a gente chama de newtoniana. Ou seja, é uma física mais prática, cálculos matemáticos, fórmulas e afins. Só que a física newtoniana, ela é uma física macroscópica. Você consegue ver um carro se movendo, você consegue ver uma água esquentando. Ou seja, você consegue enxergar tudo o que está acontecendo naquela física. Depois surge a física quântica, né? Famosa física quântica aí, mistificada pelas pessoas que ninguém entende direito o que é. Mas a física quântica, ela vai para uma física microscópica. Ela vai para partículas subatômicas, ou seja, menores que os átomos. Lembra lá que seu átomo é composto por um elétron, por um próton. Mas tanto o próton quanto o elétron podem ser formados por partículas ainda menores. E daí vem o quantum, tá bom? E daí física quântica. A física quântica é uma física microscópica que vai enxergar cada vez mais fundo dentro de um átomo e assim sucessivamente. E a gente precisa dela para entender o que é a física. Vamos lá. A verdade, quando falo da parte de luz, se ela é uma onda ou uma partícula, a verdade é que não há resposta única para essa pergunta. O correto é dizer que depende do fenômeno, ou seja, depende do estudo que você está fazendo em relação à luz para saber se ela é uma onda ou uma partícula. Uma vez que a luz ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula. Então, tudo na natureza separa energia de matéria, onda para um lado, partícula para o outro, onda para um lado, partícula para o outro. Porém, a luz, ela mistura os dois. A luz se comporta como onda e como partícula. Depende de quê? Depende do fenômeno, depende do experimento que você está fazendo. Portanto, não podemos afirmar nada sobre o que é a luz de fato, mas sim como ela se comporta em determinados experimentos, né? Em determinados fenômenos. A luz, ela se comporta do jeito que ela quer. Ela é independente, ela manda nela mesma. Tem situação que ela vai se comportar de uma forma e tem uma situação que ela vai se comportar de outra forma. Depende de você. O que é que você vai querer que ela faça? Você vai querer um feixe de luz? Você vai querer uma faixa de luz visível? Então, tudo isso você tem que saber se ele vai querer matéria ou onda, tá bom? Então,
Basicamente, a luz se comporta como os dois. Depende do experimento ou da pessoa, né, que está fazendo aquele fenômeno acontecer. Certo? Chamamos de dualidade onda-partícula esse duplo comportamento da luz. Olha aí, duplo comportamento de luz. Ou seja, o fato da luz se comportar de uma forma e de outra, né? Não, ela não escolhe, ela simplesmente age da forma que ela quer. Vale ressaltar que tanto a luz quanto as demais radiações eletromagnéticas não exibem os dois comportamentos simultaneamente. Esse é o princípio, né, da complementaridade, proposta por Niels Bohr. É um princípio aí de um nome meio chato também. Mas uma coisa que você tem que entender é que ela não atua das duas formas, tá bom? Como no nosso desenho aqui. A luz é essa bolinha amarela que está no nosso desenho, que está fazendo um movimento lá no começo, né, dos eixos aí transversais que atuam por ela. A luz, ela se propaga numa linha reta. A gente já viu isso aí anteriormente. A luz tem um princípio chamado de princípio retilíneo de propagação, que vai se propagar em linha reta. Quando a luz se propaga, a partícula de luz deixa um rastro, tá bom? Como se fosse uma cobra aí andando na areia. À medida que ela vai andando, ela vai deixando um rastro a ser seguido. E esse rastro é pura energia. Então, você tem uma partícula de fóton, né? Uma partícula complementar de fóton, que seria a luz, gerando uma série energética, ou seja, um caminho que ela deixou para trás, tá bom? Para gerar essa onda. Então, percebam aí que a partícula, ela está aqui. Aqui é o movimento dela como partícula. Essa bolinha amarela que está caminhando em direção. Mas percebam que ela deixou um rastro. E esse rastro é a onda. Então, se eu quiser um experimento que analise a onda, eu ignoro a partícula. E se eu quiser um experimento onde eu estudo a partícula, eu ignoro a onda. Lembrando que, pelo princípio da complementaridade, você não tem os dois simultaneamente, tá bom? Você não possui os dois simultaneamente. Você não pode estudar a luz como onda e partícula. Ela se comporta das duas formas, mas você tem que escolher qual das duas você vai analisar, beleza? Falando do Bohr, que deixou o princípio para ele, a gente tem que dar um pulinho lá no átomo que ele deixou para a gente, tá bom? O átomo de Bohr, como a gente já estudou a evolução do modelo atômico, o átomo de Bohr foi um modelo que foi usado durante muito tempo. Hoje em dia ele já não é mais usado na forma real, né? A gente usa outros átomos, mas o átomo de Bohr durante muito tempo foi considerado o mais verdadeiro de todos. E até hoje ele deixou uma herança para os modelos que a gente usa atualmente. O átomo de Bohr diz o seguinte: em um átomo, os elétrons se encontram em diferentes níveis de energia. Então, é um átomo de níveis de energia. Os elétrons dos níveis de mais baixa energia estão mais próximos dos núcleos, enquanto os elétrons que estão em níveis mais altos de energia situam-se mais distantes do núcleo. E aí você tem essa ideia em relação a o elétron ter essa atração em relação ao núcleo. Como o elétron é negativo e o núcleo é positivo, se o elétron tem pouca energia, ele está próximo. Por isso, ele está nas camadas mais próximas, ó, do núcleo. Enquanto o elétron mais energético, aquele que está nas últimas camadas, né, lá em cima, ele está com a energia muito alta. Então, ele consegue fugir dessa atração nuclear, tá bom? Então, ele tem uma energia mais alta, por isso ele fica nas camadas mais externas. A figura do próximo slide apresenta um átomo cujos elétrons estão em diferentes níveis de energia. Então, lembrar aqui que a gente tem níveis de energias diferentes. Para que o elétron do nível 1 passe para o nível 2, precisamos fornecer certa energia a ele, já que o núcleo exerce uma força de atração. Núcleo positivo, elétron negativo, são sentidos opostos, então você tem uma atração para esse elétron, beleza?
E aí eu tenho o átomo de Bohr. O átomo de Bohr é representado com uma figura aqui. Você tem uma parte positiva no centro, né? Aqui eu chamo de núcleo. E a parte negativa, como ele fala aqui, ó, você tem diferentes níveis de energia. Diferentes níveis de energia para aquele movimento. Como eu tenho aqui, eu chamo essa parte de núcleo e essa outra parte pequena de elétron. E quando eu falo de diferentes níveis de energia, eu estou falando das camadas que aquele cara possui. Olha, percebam que ele nomeou as camadas em 1, 2, 3. Cada camada com o seu elétron. Mas essas camadas podem crescer, né? Quanto maior o átomo, maior o número de camadas que ele vai ter. Então, você tem essa região de aumento proporcional aí. Só que no nosso exemplo, a gente tem 3 camadas, cada uma com um elétron, então a gente possui 3 elétrons. O que acontece dentro desse sistema? Percebam que esse elétron aqui, ele está na camada 1. Esse elétron que eu vou pintar de vermelho. Pronto. Percebam que ele está na camada 1. Para eu tirar ele dessa camada, eu tenho que fornecer energia para esse elétron. Então, imagina que você forneceu energia para esse elétron, chegou energia nele, e aí esse elétron está energizado agora. Ele tem força, ele tem energia, ele quer fugir do núcleo que está puxando ele. Então, o que é que ele faz? Ele pula para a próxima camada. Então, esse elétron que estava aqui, ó, ele é puxado, ele pula para a segunda camada. Beleza? Só que quando ele chega lá, ele não tem dinheiro para se manter. Ele está viajando, vamos supor. Ele recebeu energia, recebeu o dinheiro, viajou, gastou o dinheiro todo que tinha, teve que voltar para casa. O elétron estava sem energia, recebeu energia, foi para a próxima camada. Gastou toda a energia que ele tinha e aí ele volta para a camada original. Quando ele volta, acontece um negócio legal. Para ele sair, ele recebeu energia. Para ele voltar, ele tem que gastar essa energia que ele recebeu. Então, ele libera isso aqui em forma de luz. Quando o elétron volta para a sua camada original, ele emite luz. E é justamente isso que faz a produção de qualquer luz que você conheça. Quando você liga uma lâmpada, a corrente elétrica está energizando todos os elétrons que estão no gás que está dentro da sua lâmpada. E os elétrons que estão lá estão o tempo todo pulando de uma camada para outra, pulando de uma camada para outra, tá bom? E aí vai emitindo luz o tempo inteiro. Se você tiver um celular que tem câmera lenta, você pode aplicar para uma lâmpada e filmar. Você vai ver que ela vai começar a piscar. Por quê? Porque a emissão da luz ela não é contínua. O salto que o elétron faz com que a lâmpada fique apagando e acendendo. Onde é que eu posso ver isso de uma forma mais clara? Fogos de artifício. Os fogos de artifícios, eles são feitos justamente com esse princípio. Cada metal que eu queimo libera uma luz diferente. Cada metal que eu queimo libera uma luz diferente. Então, quando eu queimo, por exemplo, zinco, eu tenho uma cor mais roxa. Então, os fogos de artifícios roxos, eles são ricos desse tipo de metal. Quando eu queimo sódio, sal de cozinha, por exemplo, eu tenho uma cor mais amarelada. Então, os fogos de artifício feitos com esse metal liberam aí esse tipo de energia, tá bom? Então, o fato de eu queimar diferentes metais fornece energia para esse sistema e aí quando volta, ele libera emitindo luz. Bacana? Então, esse é o principal fator que o Bohr deixou para a gente. O salto entre camadas energéticas, beleza? O salto entre camadas energéticas. Certo. E aí, usando os princípios de Bohr, você teve um cara que foi bem burro na história da humanidade, chamado Einstein. Quase que esse cara não estudou. E aí, Einstein fez um princípio chamado de princípio fotoelétrico, que foi, apesar das grandes estudos que o Einstein teve, foi esse efeito fotoelétrico que deu a Einstein o seu famoso prêmio Nobel, né? O prêmio Nobel. O efeito fotoelétrico é um fenômeno de origem quântica que consiste na emissão do elétron
por algum material que é iluminado por radiações eletromagnéticas de frequências específicas. Traduz, Matheus, isso aí. Ó, ele diz o seguinte, que toda vez que um material é energizado com uma frequência específica, ou seja, eu jogo energia nele, estou falando de onda radiação eletromagnética, estou falando de energia, não estou falando de matéria. Toda vez que um material é energizado com uma frequência específica, ele libera um elétron, tá bom? E o nome fotoelétrico é justamente isso. O prefixo foto significa luz, elétrico, elétrons, né? Então, é liberação de elétrons através da luz. Os elétrons são emitidos por partes materiais chamados fotoelétrons. Então, acontece o seguinte caso. Eu tenho uma emissão de luz em uma superfície metálica, e aquela luz chegou numa frequência ideal para aquela superfície. E aí, quando ela bate nela, ela libera o nosso querido elétron. Tá bom? E foi isso aqui que deu o prêmio Nobel para Einstein. Você consegue ver esse experimento no YouTube, você consegue ver depois que acabar a aula, por vários aparelhos que usam esse efeito fotoelétrico para gerar algum tipo de energia. Já já a gente vai ver uma aplicação prática. Mas onde é que eu consigo ver isso aqui? Placa solar. Você tem uma superfície metálica de placa solar, e aí você recebe uma incidência de luz solar, beleza? E aí você libera o elétron para armazenamento de carga elétrica. Se você pega uma placa solar, por exemplo, e bota ela de frente a uma fogueira, ela não vai gerar energia elétrica. Por que ela não gera energia elétrica, já que tem luz e tem calor, e o Sol manda luz e calor para a gente? Por quê? Tem que ter uma frequência específica. A placa solar ela é feita para funcionar com a frequência de ondas eletromagnéticas emitidas do Sol. Então, você pode botar ela de frente a qualquer calor, ou então a qualquer tipo de luz. Se não for uma frequência específica, ela não vai liberar esse elétron, logo, ela não vai servir para armazenamento energético, tá bom? Que é justamente a função da placa solar, produzir energia elétrica. Certo? E aí você tem, quem descobriu o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico foi descoberto em 86 pelo Hertz. Ok? Na ocasião, Hertz percebeu que a incidência de luz ultravioleta em chapas metálicas auxiliava a produção de faíscas. A explicação teórica para o efeito fotoelétrico, entretanto, só foi apresentada pelo físico alemão Albert Einstein em 1905, que foi aí que deu o prêmio Nobel dele, tá bom? Einstein aí que foi um dos grandes gênios da humanidade, participou de eventos históricos muito importantes. Tudo bem. A dúvida que existia na época estava relacionada à energia cinética, ou seja, à energia de movimento. Toda vez que você vê energia cinética, lembre-se que é a energia associada ao movimento dos elétrons, que eram ejetados do metal. A galera sabia que acontecia, mas não sabia o porquê, tá bom? E nem como fazer aquilo se repetir. Essa grandeza não dependia da intensidade da luz incidente. Eles tentaram aumentar a quantidade de luz, tentaram abaixar a quantidade de luz, até chegar em um determinado padrão, o que não foi alcançado. Mas então Einstein percebeu que o agente responsável pela ejeção de cada elétron era um único fóton, ou seja, uma frequência específica, ou seja, tinha que ser aquele cara ali, tá bom? Uma partícula de luz que transferia os elétrons de uma parte de sua energia ejetando do material, desde que sua frequência fosse grande o suficiente para tal. Para tanto, Einstein muniu-se das ideias físicas do Max Planck, e aí eles são contemporâneos, e aí juntos eles conseguiram identificar o efeito fotoelétrico, que é o que produz, por exemplo, a energia de satélite hoje em dia, energia de placa solar, um monte de coisa aí pra gente. Certo? Tá, e como funciona esse efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico, ele consiste na ejeção de elétrons de um material exposto a uma determinada frequência de radiação. Então, o que é que eu preciso fazer?
eu preciso emitir uma frequência específica no meu material, e aquele material vai responder como? Ejetando elétrons, expulsando elétrons do meu material. Os pacotes de luz, chamados de fótons, lembra aí, ó, fotografia, por exemplo, de onde é que vem esse nome? Grafia significa estudo, né? Foto da luz. Então, você tem aí o estudo da luz, que seria a fotografia. Os fótons, eles são justamente essas partes luminosas liberadas, tá bom? Durante uma emissão energética, durante uma emissão de luz. Transfere energias para os elétrons. Se essa quantidade de energia for maior do que a energia mínima necessária para se arrancar os elétrons, estes serão arrancados da superfície do material, formando uma corrente de fotoelétrons, tá bom? E aí você pode gerar uma corrente elétrica, justamente com essa mesma ideia. A energia de cada fóton depende da sua frequência, ou seja, depende ali da energia que você está usando específica para aquela situação. Portanto, existe uma frequência mínima necessária, que a gente vai já aprender como é que calcula, para arrancar os elétrons de um material. A energia mínima de cada fóton deve ter, para promover o efeito fotoelétrico, é chamada de função trabalho. E aí chega na parte que vocês mais gostam, que é a parte da matemática. Como é que vai funcionar esse efeito? Olha aí, como é que funciona na figura aqui o efeito. Você percebe que aqui você tem uma placa metálica. Bacana? Aqui você tem uma placa metálica. Esse material tem que ser metálico, Matheus? Não. Todo material pode fazer isso. Porém, a gente ainda não sabe a frequência dos outros materiais, né? Nem testando isso aí você gastou energia absurda. Então, a placa metálica ela é mais simples de se fazer, justamente pela teoria de mar de elétrons que vocês viram na química. Mas você tem uma emissão de luz, então, você tem uma emissão de luz que vai bater nessa placa metálica e esses elétrons que estão aqui em repouso começam a ser agitados. E quando eu chego na energia certa necessária, esse elétron ele é despachado. Por quê? Por causa daquela mesma ideia do átomo de Bohr. Lembra que eu falei do fogo de artifício? Quando o elétron recebe uma energia muito grande, ele pula de uma camada para outra. Aqui é a mesma ideia. Quando a luz atinge a energia necessária, o elétron pula da matéria. Ele vai embora, porque ele tem energia, ele acha que ele é suficiente, então ele vai embora. Bacana? E você vai repetindo isso em todos os elétrons que foram energizados, né? Todos os elétrons aí que receberam a energia do sistema para serem liberados. Beleza? Lembrando que essa liberação é aleatória. Os elétrons eles não vão sair com um ângulo definido ou com uma trajetória definida. Eles vão sair de forma aleatória, buscando qualquer outro tipo de energia que ele pode gastar. Beleza? Tranquilo? E a energia que cada fóton depende de sua frequência, portanto, existe uma frequência mínima necessária para arrancar os elétrons do material, né? A energia mínima que cada fóton deve prover é chamada de função trabalho. E a gente consegue explicar ela através de uma equação. A equação a seguir permite calcular a energia de um único fóton de frequência F. Aqui é a chamada equação de Planck. Bom. A famosa equação de Planck, que é uma equação energética, bacana? Onde a energia liberada depende da estrutura da onda vezes a frequência que ele vai ser emitido. Às vezes, essa onda realiza trabalho, tá bom? Então, quando ela vai realizar um trabalho, ou seja, ela vai gastar energia para sair daquele sistema, eu tenho que essa equação muda um pouco. Fica HF menos o valor de W, que seria aí o work, né, do inglês. Mas é a mesma coisa aí do trabalho que a gente tem, tá bom? Só é simbolizado pela letrinha W. E eu consigo gerar uma equação para a gente poder responder. Beleza? Então, efeito fotoelétrico também tem uma aplicação prática. Qual é a aplicação que a gente mais usa efeito fotoelétrico, né?
a gente tem aplicações tecnológicas em efeito fotoelétrico. A mais famosa aplicação tecnológica baseada nos efeitos fotoelétricos é a célula fotovoltaica ou placa solar, né, como você queira chamar, usada em painéis solares para gerar energia elétrica limpa e notável. Então ela é feita para gerar com a frequência específica do Sol, a luz chega e ele libera o elétron. Só que esse elétron, que é liberado de forma aleatória, ele não vai para o espaço, né? Ele não segue um caminho aleatório. Ele vai para o armazenador, para justamente uma bateria, para você conseguir usar depois ela aí. O efeito fotoelétrico, galera, está sendo estudado na Universidade da PUC, aqui no Brasil, de uma forma muito interessante, que é o seguinte: todo mundo tem o seu celular, né? E a maioria dos celulares hoje em dia não tem botão, só tem a tela onde você vai tocando. Quando você vai usando o seu celular, o toque que você produz na tela gera uma corrente elétrica, porque você consegue clicar uma letra ou voltar num botão. O que é que a galera da PUC está querendo fazer? Quer usar a frequência do seu digitar, né, da sua frequência de mãos, para gerar um efeito fotoelétrico que aquele sistema vai liberar um elétron do próprio celular que vai ser armazenado na bateria. Ou seja, quanto mais você usa o celular, mais energia ele vai gerar para ele próprio, tá bom? Uma tela especial feita para isso, uma bateria especial feita para isso. Então você levaria aí dias para descarregar o seu celular, porque à medida que você vai usando, você vai aumentando a bateria dele, né? Não é ideal, ou seja, o celular não descarregaria nunca. Falso. O celular vai descarregar porque você vai ter um sistema que vai apenas manter, né, a bateria para reduzir a perda ao máximo. Então você vai precisar do carregador, mas seria aí o final do problema de você estar na rua e precisar desesperadamente de um carregador. E é uma tecnologia brasileira, tá bom? A galera do Brasil que está pesquisando isso aí, logo pode entrar no mercado. Bacana? Então, vamos adiante. Questões. Sei que vocês adoram as questões. A primeira questão fala o seguinte: a tabela abaixo mostra a frequência de 3 tipos distintos de ondas eletromagnéticas, que irão atingir uma placa metálica, cuja função trabalho corresponde a 4,5 eletrovolts. A partir dos valores das frequências, podemos afirmar que onda A, 2,5 vezes 10 elevado a 17, onda B, 3 vezes 10 a 18, só analisar a tabela, onda C, 5 vezes 10 elevado a 16, e letra D, né, você tem 4,5 vezes 10 elevado a 15. Considere as constantes de Planck como 4 vezes 10 elevado a menos 15, ó, aquele Hzinho lá da nossa equação, e a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado a 8. E aí ele quer saber várias coisas em relação àquele tipo de material. Bom? Tá, então vamos ter que fazer aqui nesse espaço para a gente conseguir identificar o que ele quer. Bom, o que ele vai querer desse tipo de energia que eu vou ter? Primeira coisa que ele vai querer é a energia dada pela minha onda, né? Afinal, a gente está estudando a equação de Planck, então ele vai querer saber o valor energético dela. A energia vai ser igual constante vezes a frequência menos o trabalho realizado por ela, que a gente vai ter no nosso sistema. A constante ele já deu, 4 vezes 10 elevado a menos 15, vezes a frequência que ele vai ter. Olha, qual foi a única alternativa que falou de frequência? Letra B, que pediu a frequência de qual onda? Da onda D. Então, você teria aí essa relação com a onda D. Isso aqui vezes, né, o valor da onda D, que vale 4,5 vezes 10 elevado a 15, menos o valor do trabalho realizado por aquela onda. E o trabalho realizado por aquela onda é o valor da energia liberada. A placa liberou 4,5 eletrovolts. Então, ficaria menos 4,5. Quando você realiza toda essa parte matemática, você vai ver que a energia liberada, né, 4,5, 10 a 15 com 10 a menos 15, ó, eu já posso cortar aqui. Então, ficaria 4 vezes 4,5, daria aí 16, né? Aproximadamente 16,5, menos o valor de 4,5, né? Então, daqui eu teria o valor da energia voltada. Não, dá 17, né? 17 exato. Daria 17 menos o valor de 4,5, que foi a energia liberada.
Então, a minha energia daria 13,5 eletrovolts. Bacana? Então, daí eu tenho que o meu gabarito é a letra B. A energia cinética fotoelétrica liberada vale aí 3,5 eletrovolts, tá bom? Repetindo a questão, para deixar um pouco mais claro, e também para quem está copiando ficar algum tempinho a mais, ele te dá uma tabela de várias ondas e quer saber qual é a energia liberada quando uma placa metálica libera 4,5 eletrovolts. Então, você usa a equação que a gente viu na nossa aula, equação de Planck, H vezes F, menos o trabalho realizado. A frequência da onda, a questão já me deu, a constante de Planck, 4 vezes 10 a menos 15, a frequência da onda, 4,5 vezes 10 elevado a 5, menos o trabalho, que foi a energia liberada. Essa energia liberada aqui equivale ao valor de W, que é o trabalho realizado pelaquela onda ali. Ok? Então, ficaria 17 menos 4,5, 13,5 eletrovolts de energia. Certo? Então, próxima questão. Determine a frequência de corte para um metal cuja função do trabalho realizado seja 2,3 eletrovolts. Então, isso aqui ó, foi o trabalho que ele realizou. Considere que a constante de Planck vale 4 vezes 10 a menos 15 eletrovolts. Esse aqui é o valor de H. E ele vai querer saber a frequência, né? Vai querer saber o valor de F. E aí eu vou pedir um minutinho para vocês tentarem fazer a questão. Então, galera, ó, quando você pega uma situação como essa, você aplica na equação de Planck, né? A equação da energia é igual a constante vezes a frequência menos o trabalho realizado. Mas percebam que ele falou a parte de frequência de corte. Quando ele fala essa expressão frequência de corte, a energia liberada pelo sistema é zero, tá bom? Porque é a energia mínima necessária para cortar aquele elétron da nossa situação. Então, o nosso valor de E é zero. A nossa constante de Planck vale 4 vezes 10 elevado a menos 15, vezes o valor da frequência que ele quer descobrir, menos o valor da energia liberada pelo meu sistema. A energia liberada pelo meu sistema foi de 2,3 eletrovolts. Então, eu boto aqui 2,3. Como ele quer saber apenas o valor da frequência, eu tenho que isolar esse F aí para que a gente descubra. Esse 2 a menos 3 está negativo, então eu jogo para o outro lado e ele vem positivo. E aí eu tenho que fica 2,3 igual a 4 vezes 10 a menos 15 vezes a frequência. Bacana. Então,
4 vezes 10 a menos 15 está multiplicando, eu jogo para o outro lado, ele vai dividindo, né? Eu jogo para cá, ele sai dividindo. Então, qual seria o valor da minha frequência? Minha frequência daria 2,3 dividido por 4 vezes 10 a menos 15. Bom, bota em notação científica, que é a mesma coisa que 10 elevado a zero, só para facilitar o entendimento, né, da nossa divisão. Então, ficaria 2,3 dividido por 4, daria 0,575 vezes 10 elevado a 0 menos 15, né? Então, daria um valor total, deixa eu só corrigir esse menos 15, daria um valor total de 5,75 vezes 10 elevado a mais 14, né? Menos com menos fica mais, ando uma casa para transformar em notação científica, e a minha frequência fica 10 elevado a 14, tá bom? Então, toda vez que ele quiser essa parte de frequência de corte, é só lembrar que a energia liberada pelo sistema é zero, pois é a energia mínima que ele tem para responder. Você tem o valor da constante de Planck e o valor liberado pelo meu trabalho, certo? Tirando isso, só aplicar na fórmula, e da fórmula você consegue achar a frequência necessária para a liberação daquela energia, certinho? Então, galera, a gente vai chegando ao fim da nossa aula, tá bom? Um prazer inenarrável estar com vocês nessa noite de quarta-feira. Desejo a vocês uma boa semana. Próxima semana a gente volta, tá bom? Estudando fusão, fissão nuclear, a gente vai entender como é que funciona uma bomba atômica, como é que funciona o Sol, uma estrela, por exemplo. E isso tudo para dar continuidade ao nosso segundo semestre, tá bom? Excelentes aulas para vocês o resto da noite. Até a próxima semana. Tchau!